estrelada da noite, é o melhor momento para ouvir o som dos anjos adorando ao Criador. Se nos calarmos e colocarmos nossa cabeça ao travesseiro, ouviremos as batidas do nosso coração que diz: Santo, 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 incessantemente. Essa é a maior prova da presença de Deus em nossa vida. O pulsar inexplicável do nosso principal órgão, necessário para manter todos os outros oxigenados, bem irrigados, para manter a vida com ar em nossos pulmões. Estes últimos dias, descobri que vivi alguns anos forçando meu coração a bater com a pressão acima do normal, sem me preocupar, pois não havia sinais aparentes. Minha pressão altíssima causou uma disfunção diastólica, que é um relaxamento dos músculos dos átrios superiores do coração, uma condição irreversível, causando baixa oxigenação do sangue e diminuindo minha capacidade e resistência. Algumas pessoas se colocaram a orar e questionar por que essa condição circunstancial me atingiu, pedindo uma intervenção divina. Amados, gostaria de lhes dizer que não temo a morte. Entendi que nossa passagem por este tempo na Terra é como um bater de asas de um beija-flor. Investi meus dias em me relacionar com meu Criador eterno Deus e sei muito bem para onde vou. Me alegro extremamente em poder ver os frutos crescendo e florescendo, porém também sei que tudo é passageiro e que nada importa mais do que cumprirmos nosso propósito nesta Terra. Entendam, o ontem e o amanhã, o passado e o futuro, simplesmente não existem. O que realmente importa é o momento presente, a realidade factual, tudo mais é enfado. É nosso relacionamento com Deus que estabelece nossa identidade em seu reino eterno, e essa é a única verdade que importa. As religiões, as denominações, as seitas, as políticas. Tudo isso é cultural. Obra do homem e Deus não tem nenhuma parte com isso. Entenda que tudo que a sociedade cria é para benefício econômico. E nada mais que isso. Não há um objetivo espiritual. Poderia até haver no início, porém pouco tempo se passa e a corrupção da concupiscência da carne apodrece a alma e sufoca o espírito. Se pegarmos o evangelho original, não há nenhuma parte que determine que criemos templos religiosos, que extorquemos o povo para levantar dinheiro para suprir demandas humanas. Tudo isso é uma invenção do homem para monopolizar, monetizar e manipular o povo através da fé com as culturas religiosas. Nas traduções dos evangelhos para nosso obsoleto dialeto português, perdeu-se muitos princípios importantes, por não haver palavras que expressassem as verdades ditas em hebraico e aramaico. Os homens simplificaram princípios fundamentais, assim macularam os livros e manipularam as traduções para manter os corações cativos, entorpecidos pelas religiões na religiosidade. O verdadeiro evangelho deixado por Cristo, nos leva a investir nossos dias no que é incorruptível. Focar no relacionamento íntimo constante e individual com o próprio Deus, que através do sacrifício na cruz, pagou por todos os nossos pecados, de toda a humanidade em todas as eras. Não há nada que façamos que possa surpreender a Deus, ou seja, pagou por todos os pecados da humanidade em todas as consequências e circunstâncias possíveis, não cabendo a ninguém julgar, e nem a condenar. Pois se está em Cristo não há condenação, quem crer será perdoado, quem não crer já está condenado. Simples assim. Sem rodeios, sem brecha para interpretações. Só cabe a cada um pregar a verdade sobre o reino de Deus e é a verdade que os libertará. Deixemos o evangelho da política do medo, deixemos as mentiras e as meias-verdades, deixemos as manipulações descontextualizadas para impor condicionais interpretativas. No reino de Deus não há tempo e espaço, abandonemos as condicionais religiosas para pregar o evangelho original da salvação pela graça em Cristo por seu sangue. As meias-verdades e a corrupção dos ditos homens de Deus causaram danos irreversíveis à nossa sociedade atual. Passamos as décadas de 90 e 2000 vendo falsos profetas usurpando bens de fiéis inocentes, vendo denominações se tornarem poderosas com o dinheiro de velhos e órfãos, pessoas perdendo casas, carros, terrenos, talões de cheques, por confiarem em promessas que não se cumpriram e seus cheques sendo contestados, perdendo estabilidade econômica, casamentos foram destruídos. Pessoas recorreram às drogas, às bebidas, e tudo ficou por isso mesmo, sem consequências. Continuam com seus reinos de fachada, usando o nome de Deus e suas palavras para continuar seu reino de terror.
Esses fatos cauterizaram milhares de corações, pessoas que creem no Evangelho de Cristo, mas não podem confiar nesses líderes corruptos, que só querem lucrar e bater metas financeiras para manterem seus status dentro das denominações religiosas. Lamentável. Mas Deus já contava com tudo isso. Pois nada que façamos pode surpreender a Deus. Esses fatos reverberam até os dias de hoje, onde temos uma geração desacreditada, vivendo à margem do Evangelho original de Cristo, por não ter discernimento capaz de lhes mostrar o caminho, e assim temos uma gigantesca sociedade de cristãos desigrejados e marginalizados pela religiosidade das religiões. O preço dessa anomalia é o crescimento desenfreado de seitas e religiões cada vez mais distorcidas da verdade do Evangelho original. Precisamos entender que a vida em Cristo não é religião, não é vinculada a esse plano terrestre, não tem nenhum vínculo com os projetos mirabolantes de ditos homens de Deus, falsos profetas, manipuladores de mentes, mineradores de corações humanos. Uma coisa é certa, pregar o Evangelho na essência vai nos render perseguições, isolamentos e talvez até a morte, mas isso não é novidade, foi o que ocorreu com nossos pioneiros da fé, como os apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Não é fácil pregar a verdade em meio a uma sociedade que vive encravada na fantasia baseada em mentiras e meias-verdades. Sigamos firmes no propósito de pregar o reino de Deus e levar a graça e a salvação através do arrependimento e do perdão, os levando ao relacionamento íntimo, individual e constante com o próprio eterno Deus. E quando chegar nossa hora, engrossemos o coro do apóstolo Paulo que disse: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." Quem tem ouvidos, ouça.